Aula 1, termologia. Bom, temos dois conceitos importantes. O primeiro é de temperatura. O que seria temperatura? Nós temos que imaginar que nós poderíamos enxergar as moléculas do corpo. A gente ia perceber que quando coloca um corpo num freezer, a temperatura baixa. E se a gente tivesse a capacidade de enxergar o movimento das moléculas, a gente iria perceber que essas moléculas iam vibrar cada vez menos, conforme a temperatura vai baixando. E se eu pegasse esse corpo e colocasse num forno, eu ia perceber que conforme vai aumentando a temperatura, essas moléculas iriam vibrar cada vez mais. Chegamos à conclusão que temperatura significa o quê? A vibração das moléculas. Esse conceito é importante até o final do nosso curso de termo. Outro conceito importante é a questão sobre calor. As pessoas usam a palavra calor no dia a dia de forma muito errada. Você já deve ter escutado alguém falar assim, eu vou pegar um cobertor para me aquecer. Um cobertor aquece alguma coisa? Não, né? Se ele aquecesse, eu poderia pegar um cobertor, enrolar numa chaleira e esperar a água ferver. Isso não acontece. Então a gente tem que prestar bastante atenção. O calor é uma forma de energia. Tanto é que na cidade de Rio Grande aqui, a energia vem de candiota, de uma termoelétrica. Ou seja, a energia não se cria, ela se transforma. Então, nossa energia elétrica é proveniente da queima de carvão, ou seja, de calor. Então, calor é uma energia, só que essa energia é em movimento, por isso que se dá o conceito que calor é energia em trânsito, em movimento. E esse movimento flui espontaneamente, esta palavra aqui daqui a pouco a gente vai falar o porquê que é espontaneamente, da maior para a menor temperatura, certo? Então, o que acontece? Eu tenho dois corpos, e esses corpos têm temperaturas diferentes. No nosso exemplo, a temperatura de A é maior que a temperatura de B. Observe o sentido do calor, que é da maior para a menor temperatura. Mas com o decorrer do tempo, o A perdendo calor, a temperatura vem baixando, enquanto que o B recebe calor, a temperatura vem subindo. Vai chegar um determinado ponto que eles vão ficar com a mesma temperatura, e daí não vai existir mais calor, porque o calor flui da maior para a menor temperatura. E daí se diz que quando as temperaturas estão iguais, os corpos atingiram o equilíbrio térmico. Ou seja, o calor acontece até o equilíbrio térmico, ou seja, até as temperaturas ficarem iguais. Outra conclusão que o aluno tem que chegar, que só vai existir calor então, se houver diferença de temperatura. Os livros não trazem o conceito de frio, mas é uma coisa que está relacionada com o nosso dia a dia. Quando é que nós sentimos frio? Na realidade, o frio acontece quando nós perdemos calor para o ambiente. E quanto mais rápido essa perda de calor, mais frio nós sentimos. Observe que existe uma diferença de temperatura entre o corpo humano e uma temperatura ambiente. Foi colocado como exemplo 10 graus Celsius, que é um dia frio. Então eu começo a perder calor, por quê? Porque eu estou a 36 e o ambiente está a 10. Então nós estamos sentindo frio porque nós temos uma perda rápida de calor. Isso se verifica de maneira simples, passando álcool no braço. O álcool vai evaporar, vai tirar calor da pele e a gente vai sentir aquela região fria, gelada. Então o frio significa quando nós perdemos calor para o meio. Para evitar que nós percamos calor para o meio, nós utilizamos isolantes térmicos. Cada vez que está mais frio, nós utilizamos mais roupa. O que é um bom isolante térmico? O ar em repouso. Ah, professor, não é a lã? Eu coloquei como exemplo a lã. Mas o que existe dentro da lã? Existe ar em repouso. Então, para me proteger do frio, vamos dizer assim, eu colocaria uma camisa, um blusão e um casaco por cima, para o ar ficar em repouso no meio da lã. A gente verifica que o gelo também é isolante térmico. Os refrigeradores antigos, que nós chamamos de geladeira, cria aquela camada de gelo e nós temos que fazer o degelo, senão dificulta a troca de calor, porque o gelo é isolante. A gente vê as casas de iglu, não é? Feitas de gelo, por quê? Porque a pessoa vai ficar lá dentro numa temperatura mais agradável, porque o gelo é isolante, certo? As janelas de vidro na Europa, as janelas na Europa são utilizadas de vidro duplo. Por que o vidro duplo? Por quê? Porque entre o vidro existe ar em repouso.
certo? Bom, a aula de hoje a gente falou sobre temperatura e calor. Para se medir temperatura, nós utilizamos um instrumento chamado de termômetro. E esses termômetros, eles têm várias escalas, que são as escalas termométricas, certo? Bom, as escalas termométricas nós temos a escala Celsius, que é utilizada no Brasil. Nós temos a Fahrenheit, que é utilizada nos Estados Unidos. E nós temos outra escala aqui, que é a Kelvin, tá? Que a gente já vai falar sobre ela, que é uma escala bem especial para o nosso estudo. E nós criamos uma escala X, certo? Todas as escalas vão ter dois pontos fixos, o ponto de gelo e o ponto de vapor. Mais tarde, esse ponto de vapor vai ser chamado ponto de ebulição e o ponto de gelo, ponto de fusão. Bom, para todas as escalas nós temos valores fixos, né? Vamos para aquelas que são mais tradicionais. A Celsius, 0 graus Celsius para o ponto de gelo, que é a temperatura que a água vira gelo, e o ponto de vapor 100 graus Celsius, que é a temperatura que a água vira vapor. Correspondente a esses pontos fixos, nós temos na Fahrenheit, 32 Fahrenheit para o ponto de gelo e 212 para o ponto de vapor. Para Kelvin, 273 Kelvin para o ponto de gelo e 373 Kelvin para o ponto de vapor. Por que eu falei que a escala Kelvin é uma escala interessante para o nosso estudo? Ela é chamada de escala absoluta. Por quê? Porque nós vimos que o conceito de temperatura, conforme vai baixando a temperatura, as moléculas vão vibrando cada vez menos. Kelvin chegou à conclusão que quando chegasse no zero na escala dele, as moléculas iriam parar de vibrar. Esse zero Kelvin é chamado de zero absoluto, ou seja, a temperatura que as moléculas parariam de vibrar. O zero Kelvin corresponde a aproximadamente menos 273 graus Celsius. Agora que já conhecemos as escalas, né, as tradicionais e esta que escala X, que é uma escala qualquer, nós podemos ver a relação que existe entre elas. As tradicionais, para converter temperatura, nós temos que Tc sobre 5 é igual a Tf menos 32 sobre 9, que é igual a Tk menos 273 sobre 5. Bom, vamos para um exemplo aqui para que serve converter temperaturas. Vamos supor que uma pessoa esteja nos Estados Unidos e vá consultar. Chegando lá, se tira a temperatura do paciente e se diz que o paciente está com 98 graus de temperatura. Para nós, esse 98 é uma temperatura muito estranha. Mas na hora de converter para Celsius, utilizando as relações que nós vimos aqui, Celsius e Fahrenheit, nós vamos chegar à conclusão que esses 98 graus Celsius, fazendo a operação matemática aqui, corresponde a 36,66 graus Celsius. Ou seja, uma situação do corpo humano que não está com febre. Bom, aonde é que o aluno tem que prestar bastante atenção? Nem todo exercício é sobre converter temperatura. Ou seja, ter uma temperatura numa escala e passar para outra. Existem alguns exercícios que se trata de variação de temperatura. Observe que na parte de baixo a relação é a mesma, 5, 9 e 5. E na parte de cima colocamos apenas variação de temperatura em Celsius, Fahrenheit e Kelvin, conforme a razão que existe na parte de baixo. Bom, pode aparecer algumas coisas diferentes? Pode. Observe que a variação em Celsius e na Kelvin, ambas estão divididas por 5. Então, nós podemos simplificar e ver que a variação da temperatura em Celsius é a mesma variação da temperatura em Kelvin. E nós podemos relacionar as que mais aparecem nos exercícios, que é Celsius e Fahrenheit. Observe esse 9 que está dividindo a variação da temperatura Fahrenheit, passar multiplicando para o outro lado da igualdade. Eu vou ficar com 9 dividido por 5. E eu vou ter a seguinte relação, que a variação da temperatura em Fahrenheit corresponde a 1,8 vezes a variação da temperatura em Celsius, certo? Exemplo disso, vamos supor que aqui no Rio Grande do Sul, né, nós temos uma variação de temperatura no nosso clima, a mínima de menos 5 no inverno e a máxima de 40 graus Celsius no verão.
Varia a temperatura de menos 5 até 40, nós temos uma variação de 45 graus. São 40 positivos e 5 negativos, então a variação dá de 45 graus. Pessoal, a variação de 45 graus, se um americano olha isso, ele não vai entender, porque nos Estados Unidos é comum usar Fahrenheit. Então nós teríamos que converter a variação. Observe que a variação na conversão não vai dar o mesmo valor da temperatura de 45 graus correspondente a Fahrenheit. A gente está tratando de variação. Então nós vamos utilizar esta relação. A variação da temperatura em Celsius sobre 5 é igual à variação da temperatura Fahrenheit sobre 9. Fazendo o cálculo, como a variação de temperatura em Celsius aqui no Rio Grande do Sul é de 45 graus, dividido por 5 é igual à variação da temperatura em Fahrenheit sobre 9. Não é? Olha lá, variação da temperatura em Celsius 45. Nós fizemos esse cálculo e chegamos à conclusão que a variação da temperatura em Fahrenheit é 81 graus Fahrenheit. Poderia fazer por regra de 3? Poderia. Por quê? Porque nós sabemos que a escala Celsius tem uma variação dos pontos fixos de 0 até 100, ou seja, 100 partes iguais. E na Fahrenheit de 32 a 212, 180 partes. Eu poderia ter feito uma regra de 3, que 100 está para 180, assim como 45 graus está para X. Chegaríamos também no valor de 81 graus Fahrenheit. Agora a gente vai ver uma escala qualquer. Muitos dos exercícios aparece uma escala X, uma escala N, uma escala com um nome qualquer, certo? Bom, nós já criamos a nossa escala qualquer, nas nossas relações aqui, a nossa escala qualquer tem um ponto de gelo de menos 80, isso é um valor qualquer, e o ponto de vapor 200 graus X. Criamos uma situação de exemplo para vocês, que seria a seguinte. A temperatura na sala de aula nesse momento é 20 graus Celsius. Quanto que corresponde na escala X, que é a nossa escala que nós inventamos? Nós vamos relacionar as duas escalas. A escala Celsius com a escala X. Observe que na escala Celsius que nós estamos acostumados, nós temos o ponto de gelo 0 graus Celsius e o de vapor de 100. Eu estou relacionando com menos 80 graus X e 200 graus X, que foi a escala X que nós inventamos. E esses 20 graus Celsius correspondem a uma temperatura que eu vou chamar de TX. Qual é a técnica para relacionar essas duas escalas? Eu vou fazer uma seta aqui, que é o tamanho entre 20 e 0 graus, eu coloquei em verde, e eu faço a correspondente na escala X, de TX até menos 80. Eu faço uma seta grande, que eu coloquei em vermelho, de 100 até 0, e eu tenho a correspondente de 200 a menos 80. Como é que vai ser feito isso? Nós vamos fazer uma relação da Celsius por grau X. Então, o que eu fiz aqui? É o tamanho da seta pequena dividido pela seta grande, para as duas escalas. Né? Observe que eu usei o verde aqui devido à seta verde. Eu vou pegar aqui todo ele para vocês poderem entender. Observe a seta verde da escala X. Que tamanho que ela tem? 20 menos 0. Dividir pela seta vermelha na escala Celsius, 100 menos 0. Igualei com a escala X, que tem a seta verde, que é TX menos 80. Muita atenção nesse detalhe aí, certo? Porque é uma menos a outra, só que eu tenho uma temperatura negativa. Dividido pela seta vermelha, que é 200 menos 80. Ficamos com a relação entre as duas escalas, Celsius e grau X, e agora é apenas executar. O que fizemos aqui? 20 sobre 100 é igual a TX mais 80, porque menos com menos vai dar mais, e 200 menos 80 vai somar, vai dar 280. Corta um zero do 20 com um zero do 100, e o zero que sobrar do 100 se corta com 280 desse lado. Multiplicando isso em cruz, o 28 passa multiplicando 2 dá 56, e 1 multiplicando TX mais 80 dá o próprio TX mais 80. Para isolar o TX, que é a temperatura da escala X que nós queremos encontrar, passa 80 subtraindo para o outro lado. Então, TX fica 56 menos 80. Achamos a temperatura de menos 24 graus X. Bom, então nós temos que os 20 graus Celsius corresponde a menos 24 graus X
na escala que nós inventamos.